Vamos mais uma vez ouvir a palavra de Deus através do pastor Isaac Aragão, está lá na igreja de Caxias, não é? Pastor Isaac vem nos abençoar mais uma vez. Pastor Isaac é de Campina Grande, Paraíba. Obrigado. Louvado seja Deus, você concorda? Diga amém. Eu gostei muito do convite e desta vez em dose dupla, né? Trouxemos aí o estudo na escola dominical e agora essa oportunidade de trazer para a igreja toda, mantendo o mesmo assunto, trazer a palavra de Deus para o seu coração. Eu fico grato pelo convite. E quero que você abra a sua Bíblia desde já em Mateus. Vamos manter o mesmo texto que nós usamos na escola bíblica. Nós vamos manter o mesmo texto em Mateus capítulo 5 e a partir do versículo 13. O assunto é o mesmo, sal da terra e luz do mundo. Isso direcionado para cada um de nós de modo particular. É para você, luz, é para você, sal. Amém? Então, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Que diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe, ou então assim a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua boa palavra. Mais uma vez eu me coloco nas mãos do Espírito Santo, é Ele o responsável por este momento, que eu seja como sempre, dependente desse Deus Espírito Santo, que sabe ensinar e que sabe incentivar a sua própria igreja para cumprir a palavra de Deus. Estamos todos juntos na mesma dependência, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode sentar-se em nome do Senhor. Talvez você ainda nunca tenha me visto, mas eu sou da Nova Vida já, desde que a Nova Vida só tinha 4 igrejas. Bom Sucesso, Fonseca, Botafogo e Brasília. Estávamos começando em Duque de Caxias. Não era igreja ainda, era um trabalho que começou numa casa, depois a gente trouxe para em frente aos Correios. E hoje nós temos lá aquele monumento, né, em Duque de Caxias. Eu fiz parte dessa história do trabalho, fiz todos os seminários que a Nova Vida exigia ou dispôs para quem quisesse. E eu não podia faltar porque eu dirigia a Kombi na época, cheia de missionários lá de Duque de Caxias, e quem dirigia a Kombi era eu. Então eu tive que participar dos 2 seminários ministrados em Botafogo. Nós saíamos de Duque de Caxias para Botafogo e eu fui o único a participar dos 2, porque eu era o motorista. Então, eu participei dos 2 seminários ministrados lá na Nova Vida. E depois ainda fiz outros estudos por fora. Então, estamos aqui, sou Nova Vida, gosto da Nova Vida, e eu vim trazer para vocês o que o Espírito Santo já tem colocado e certamente vai acrescentar para nós nesta manhã. Eu só quero que você receba o que Jesus dispôs aqui. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o que foi interessante aqui, que eu achei interessante, é o que vem a seguir. Tanto para o sal como para a luz. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Talvez você não tenha tido o privilégio de ter a caminhada que eu já tive de décadas no Evangelho. Mas eu não nasci no Evangelho. Eu sou criado lá no interior, longe da cidade. Eu sou mesmo o homem do interior, criador de gado, criador de jumentos, de cabras e assim por diante, lá dos cantões. Não tinha um crente na Redondeza, na época que eu era garoto, não tinha um crente na Redondeza, até que um tal do Seu Bento, eu estou dizendo isso porque você vai ver que vai ser incluída no que nós vamos propor para você nesta manhã. Um tal do Seu Bento cismou de aceitar o Evangelho. E fazia parte daquela Redondeza onde eu nasci. Eu era apenas um garoto de 6 anos de idade. E, de repente, alguém começou a criticar muito o Seu Bento. E eu era apenas um garotinho no meio de um monte de homens que fumavam cigarro, cachimbo e acabavam com a vida do Seu Bento. Como é que pode esse traidor? Mas baixaram mesmo a lenha no Seu Bento. E eu estava escutando. E aí, eu tinha ouvido alguém dizer que ser crente era não jogar, não beber, não fumar, não fazer nada dessas coisas que eram comuns para as pessoas não crentes. E aí, de repente, eu surgi no meio daqueles homens todos barbados, e eu disse, espera aí. Se ser crente é não fumar, não beber, não jogar, não dançar, não fazer essas coisas que o mundão faz, todo mundo faz, então não é uma coisa ruim. Eu confundi os velhos. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu sabia nada do que se tratava. E nunca entrei até os 20 anos de idade. Quando pela primeira vez, com 20 anos de idade, eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, num congresso como este. E num dos dias do congresso, no terceiro dia do congresso, o primeiro dia, eu só escutei. Tive o maior desejo de me entregar a Jesus, mas não o fiz. No segundo dia, mais desejo ainda, não o fiz. No terceiro dia, não aguentei. E saí lá para frente, levantei mão, me entreguei e estou aí até hoje servindo ao Senhor. Não esqueço nunca da pregação daquela noite, naquele congresso. Quando o pregador falou sobre o acalmar a tempestade. E alguém perguntou naquele acalmar da tempestade de Jesus, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu disse, Deus, o vento não tem juízo, o mar não tem sabedoria, conhecimento, eu tenho, eles não rejeitaram, eles obedeceram, como é que eu não? Saí correndo me entregar para Jesus. Um garoto apenas de 20 anos de idade. Me casei, depois de 2 anos de convertido, ou 1 ano e pouco, corri para me casar, né? Porque estava saindo do mundão, conheci tudo que o mundão oferecia, quase tudo, menos drogas, mas conheci fumar, conheci as casas noturnas, carnavais, quase me mataram em festa de carnaval, aqui na Rocinha, porque eu vim muito cedo para o Rio de Janeiro, quase me mataram em festa de carnaval, mas eu escapei, hoje estou aqui contando a história, décadas caminhando com Jesus, segurei a mão do Senhor, não larguei, e cada vez me sinto mais confortável na sua presença e com Ele. Mas eu pude vivenciar um evangelho de que sal da terra e luz do mundo são práticas boas. Eu vivenciei a igreja nesse clima. São práticas boas o vivenciar o evangelho. É o cristão que faz coisas boas,
desde que eu confundi os barbados, lá naquele encontro de crítica ao único crente da redondeza. Essa era a minha visão, que é até hoje. Só que a igreja passou e passa por momentos difíceis de adotar a mensagem que Jesus pregou. Gente, sal é tempero. E Jesus não manda temperar um prato, não, ele manda temperar a terra. Você é o tempero da terra. E ele diz que esse tempero é demonstrado pelas boas obras. E eu vou dizer daqui a pouco, que eu não disse no estudo, que nós acabamos também há pouco tempo, aqui, a primeira fase aqui do congresso, hoje. O que significa essas boas práticas, essas boas obras, esses afazeres dentro das normas bíblicas. Você foi chamado como sal para temperar a terra. E olha, é tão importante isto, que houve um tempo histórico bíblico em que o mundo se encontrou com pouca gente servindo a Deus. Tão pouca que se resumiu numa família. Se você ler a história bíblica, você vai ver que o mundo chegou, lá no Antigo Testamento, chegou num estágio de que só sobrou uma família temente a Deus. E aí, praticamente, a terra estava desequilibrada, porque o equilíbrio dessa terra é o sal, é o crente, é a luz, é o crente. E aí houve o dilúvio. Mas mesmo tendo uma família de apenas 8 almas, era o casal Noé e a esposa, e mais os filhos, as filhas casadas. Então, acho que é Pedro que diz, apenas 8 almas se salvaram. Eram 3 filhos de Noé, então com as noras, 6, mais os 2, 8. Pedro fala sobre isso. Então, mesmo Deus resolvendo afogar, voltar a terra para debaixo das águas, que a gente falou nos estudos ainda agora, que Deus fez ela, né, subir e aparecer a porção seca, agora com o dilúvio ela ficou novamente coberta, mas uma família flutuou numa barcaça por muitos meses e escapou, porque creu em Deus, porque creu que aquele era o único meio de salvação. Jesus fala isto nos evangelhos. Ele cita esse exemplo dos dias de Noé, para mostrar que o final vai ser difícil. Ele mostra que o final vai ser difícil. Ele disse, assim será a segunda vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, porque eu digo a segunda, porque a primeira ele já veio. E quando ele veio, ele projetou a segunda. Ele disse que na segunda vinda será como nos dias de Noé, que ninguém se preocupava com nada, comiam, bebiam, casavam, compravam, davam-se em casamento, nem estava aí. Jesus projeta isto para os dias difíceis e finais. E eu estou preocupado com o que eu estou vendo hoje acontecendo no mundo. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque eu estou vendo muito sal estragado. O sabor que o crente deveria dar à terra, ao mundo, ao planeta, está colocando um dissabor. Que no estudo, que eu não vou repetir tudo, eu disse que era melhor sem sal do que com sal estragado, e eu coloquei uma experiência que eu vivenciei. É melhor sem sal do que com sal estragado. Sem sal você ainda come,
mas com sal estragado não tem como, pela experiência que eu vivenciei. Mas Jesus cita outro episódio, agora não para o mundo todo. Noé escapou à semelhança da família de Deus que vai escapar. A família de Deus nos finais dos tempos, quando chegar os tempos que Jesus disse, como será nos dias de Noé, os cristãos que zelarem por viverem ao modelo que Jesus deixou para nós, vai para a barcaça de Jesus. Vai flutuar para o céu, vai encontrar ele flutuando lá nas nuvens, conforme está profetizado. A barcaça hoje continua, é Jesus. Quem entrar nela estará seguro, mas é preciso escapar do estrago do sal e do apagar da luz. Jesus disse, você é luz. Gente, você não encontra essa expressão no Antigo Testamento. Você não encontra. Isto quer dizer que Jesus fez você luz. É uma luz fazendo outra. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. No Evangelho de João 8:12, ele diz isso. E ele confirma, lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, ele diz, Deus é luz. Essa luz faz outras luzes, cria. Por isso que eu queria que você viesse comigo agora, em Efésios 2:10. Como você foi criado como luz, que eu vou misturar sal e luz daqui por diante, tá? Uma hora eu estou falando de sal, outra hora, porque tudo vai para o mesmo significado. Boas obras que a gente vai falar daqui a pouco. Efésios capítulo... eu falei 1 João. 1 de João capítulo 1 e versículo 5. Esse eu já disse, Deus é luz, só para confirmar o que eu já citei. Ele diz assim, ó, capítulo 1 e versículo 5. 1 de João. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, e esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A luz, minha gente, é para brilhar nas trevas. Deus é luz e não há nele treva nenhuma, mas ele nos fez, agora sim, vamos a Efésios 2:10. Agora ele nos fez esta luz também, para nós brilharmos como ele. Vamos lá, Efésios 2:10. Ele diz que nós somos feituras dele, ou seja, feitos por eles. E aí ele repete, criados. Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Está vendo? A vossa luz brilhe pelas boas obras. Você foi criado como luz em Cristo Jesus para brilhar nas trevas. E nunca foi tão necessária esta luz brilhar, porque nós estamos chegando à época do Apocalipse, quando haverá os dois extremos. Sujo, cada vez mais sujo. Santo, cada vez mais santo. Nós estamos chegando a isto. Estamos caminhando para isto, para uma definição, os dois extremos. Então, nunca houve tanta necessidade de a luz se apresentar como luz e ela vai brilhar nas trevas. Quanto mais escuro, mais a luz brilha. Deve brilhar. Quanto mais escuro, mais a luz deve brilhar. Ele diz, pelas boas obras.
Então, se somos feitura deles, criados em Cristo, ele quer dizer que é uma nova criação. Nós somos uma nova criação, por isso que nós nascemos de novo. Fomos feitos filhos de Deus, porque cremos no nome do Senhor. Filhos nascem, não é isto? Nós nascemos de novo. Nascemos na família de Deus. Ele criou essa nova luz, esse termo aqui de luz para homem, foi só Jesus que deu. Você não vai encontrar ninguém no Antigo Testamento recebendo esse termo, você é luz, porque foi Jesus que criou a gente. Foi Jesus que criou o cristão para brilhar no mundo pelas boas obras. Vamos lá em Efésios ainda, capítulo 5, e o versículo 9. Vamos completar essa definição de luz. Efésios 5 e 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Mais uma vez, é tudo que Jesus disse lá. Brilhe, a vossa luz brilhe diante dos homens. O fruto da luz é isto aqui, ó. Justiça, bondade, verdade, e assim por diante. Assim por diante. João, na sua primeira carta, capítulo 1, capítulo 2, ele dá essa mesma definição, só que ele fala com mais clareza. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2, e versículos 9 e 10. O versículo 9, ele dá uma definição do que seja treva, escuridão espiritual. E no versículo 10, ele dá uma definição do que seja a luz que brilha. Vamos lá. Capítulo 2, primeira carta de João, lá no final da sua Bíblia, depois de Hebreus e antes do Apocalipse. Diz o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Então, ódio aqui é entendido como treva. Você que odeia o seu irmão, é treva. E logo a seguir ele diz o que é luz. Verso 10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, não há treva. Ele tropeçar é quem está nas trevas, quem não vê, né? Aí tropeça. Mas você que ama é uma das obras da luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, aqui ele coloca algumas coisas, mas não é só isto. O que é obra de luz? Porque você é luz. Você precisa fazer a obra dela. O que é que eu devo fazer, pastor, para a minha luz brilhar? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, o exemplo melhor é ele. Então, quais as obras que Jesus fez? Tanto andando retamente, com práticas retas, como também obras que vão ajudar outras pessoas. Por exemplo, ele curou, ele libertou, ele salvou, ele multiplicou alimento para o povo, ele saiu fazendo maravilhas. Tudo isso são obras. O exemplo maior da obra da luz é o próprio Jesus, porque ele, como a luz maior, nos fez luzeiros no mundo. Quem disse isso foi Paulo. Vamos lá. Ele nos fez luzeiros no mundo. Parece que é Filipenses. Vamos lá em Filipenses, capítulo 2. Luzeiros no mundo. Depois de Filipenses, depois de Efésios, vem Filipenses. Aleluia. Capítulo 2 de Filipenses. Versículo 15. Para que vos torneis
irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Está aqui a definição de luz. Luz é isto, gente. Viver de modo irrepreensível, sem culpa, inculpável. Isso é obra da luz. Para vivermos como luzeiros no mundo. O mundo depende do crente que vivencia isto aqui. É preciso haver um esforço hoje para a igreja voltar para os trilhos. Porque a igreja está atordoada. A igreja está com a cabeça muito misturada. Muitas reformas aconteceram. E aí o povo está adotando as reformas políticas. Tem muita gente trocando Bíblia por outros livros. Por exemplo, tem coisas que você lê no Código Civil que você não vai encontrar na Bíblia. E vai encontrar diferente, contrário. E tem pastores trocando a prática bíblica pelo Código Civil. Teve um que defendeu, eu fiquei estarrecido, porque eu fiz o curso de Direito em 5 anos. Eu fiz o curso de Direito e ali eu vi o seguinte, que uma pessoa se torna cidadão, ou pessoa, melhor dizendo, pessoa de direito no momento da concepção. Ele já é um sujeito de direito, ou de direitos, vários direitos, no momento da concepção. Concebeu, é gente que tem direitos. Eu ouvi um líder de milhões, conhecido no Brasil principalmente, e hoje em quase todo mundo, que ele nem para o Código Civil atentou aqui. Que o Código Civil defende a vida, já na concepção, quando diz já é sujeito de direitos. E ele torce até mesmo as leis domésticas para dizer que pode matar uma pessoa no ventre, dependendo se você achar que aquela pessoa não vai ser boa para a sociedade. E que profecia falsa é esta? Como é que você sabe que a pessoa não vai ser boa para a sociedade? Um líder de milhões. Eu tenho uma mensagem nesse sentido no YouTube. Está lá, aposta lá. Quem quiser se inscreve lá, Isaac M. Aragão. Você vai me encontrar no YouTube, no Google+, no Facebook, em tudo que é lugar. Tem página também, Verdades Ditas, tem página Tereza Laragão, que é minha esposa, tem lá, tudo tem coisas postas lá para você vivenciar. E eu coloco essa situação de que alguns estão trocando a Bíblia pelo Código Civil e outros nem o Código Civil estão respeitando, dizendo que pode sim, defende o assassinato de uma pessoa no ventre se a pessoa achar que ela não vai ser boa futuramente para a sociedade. Quem sabe o que vai ser bom para a sociedade, quem vai ser bom é só Deus. Ninguém pode prever futuro lá na frente, não. Só Deus que lê o futuro, minha gente. Então, essa defesa é vulnerável. Não é de luz isso aqui. Não é prática da luz. Não é prática de sal da terra. O outro disse: o Código Civil me libera, eu posso casar com quem eu quiser. Líder também de muitos, uma das igrejas maiores do Brasil,
e foi lá e trocou a esposa mais velha pela secretária mais nova, e para despistar, fez uma lua de mel nos Estados Unidos, ficou longe do povão, e volta e o povo abraça, tudo normal, o Código Civil diz que pode. É luz? É obra de luz? É sal? Para mim é decepção. O casamento é defendido por Jesus e pelos seus apóstolos, até as últimas consequências. É preciso sofrer, hoje é preciso sofrer, para manter, não trocar a Bíblia para o Código Civil. O Código Civil, à vontade, você pode mudar de mulher na hora que você quiser, quantas vezes quiser, problema nenhum. E pode casar mesmo, oficializar, tudo certinho, mas está certinho pela palavra de Deus, é isso que a palavra de Deus diz. Então, é preciso saber, obras de luz e obras de sal, tempera a terra com isto, confunde cada vez mais. Essa mensagem está sumindo da boca dos líderes, está sumindo, ninguém está assumindo, ninguém está pregando isso não. E o que é que diz lá em Provérbios 28? Onde não há profecia, o povo se corrompe. E a luz está aqui para brilhar onde a terra está corrompida, diz aqui. Vamos brilhar no meio da terra corrompida como luzeiros no mundo, criados em Cristo Jesus. Criados, feituras sua, criados nele para praticar o que é bom. É preciso, irmãos, irmãs, todos presentes, é necessário urgente uma reforma para a igreja voltar aos seus trilhos, voltar a ser a diferença na sua vizinhança. Alguém está lá amargando uma doença, vá lá orar, isso é obra de luz. Isso é obra de luz. Se você não orar, aquela pessoa vai ficar lá se contorcendo, amargando, porque Jesus disse que a gente pode pedir em seu nome, e o que pedir ele fará. É obra de luz. É ele que faz, você só pede. Eu lembro uma vez, eu ainda era novo convertido, ainda era solteiro, bem novo convertido, alguns meses de convertido, quase completando um ano. Mas como eu corri no tempo na frente do tempo, eu esbarrava nas pessoas. Eu me converti de uma maneira tão intensa que eu lia andando. Quem já viu isso? E eu esbarrava nas pessoas. Todo o tempo que eu podia, eu estava com a cara na palavra de Deus, com os olhos lá. Todo o tempo que eu podia, nos intervalos dos empregos, onde quer, viajando, eu estava lá. E aí eu cresci rápido. Em pouco tempo eu era professor de escola dominical, líder de juventude, e comecei a fazer a obra de Deus no que eu podia. E uma certa vez, eu ia passando num prédio que está escrito Instituto dos Cegos. Jesus disse, tocou no meu coração, vá fazer uma obra ali. Eu não demorei nada, fui lá. Quem é o diretor aqui? Fulano de tal. Olha, Deus está me tocando para eu fazer um trabalho aqui. O que é que eu posso fazer aqui? Ele disse, o que você quiser. Eu disse, então, o que eu sei fazer é uma pregação. Posso marcar? Pode marcar. Vamos marcar para domingo de tarde? Vamos marcar para domingo de tarde. Marquei. Pregação no Instituto dos Cegos. Já estava namorando com essa que hoje é a minha esposa. Está comigo até hoje, glória a Deus. Jesus curou ela de um câncer agora recentemente, de 13,5 centímetros, desse tamanho. 13,5 centímetros no intestino e ainda 2 nódulos no fígado. Não tem mais nada. Jesus limpou tudo, claro, usando o trabalho médico. Né? Que a gente não confia só no médico, a gente confia em Jesus em primeiro lugar. E deixa o médico fazer a parte dele. Pois é, eu já estava namorando com ela. Eu disse, olha, eu marquei uma pregação lá para o Instituto dos Cegos. E ela sabia onde era. Ela disse,
Você quer ir comigo? Claro que eu quero, vou sim. E aí saímos, eu ainda com 22 anos de idade, ou completando isso, e ela mais nova do que eu, 5 anos. Quase uma garota. Vamos lá, Instituto dos Cegos. 2 namorados, vamos pregar lá. O pessoal do Instituto desceu. Garotas lindas, cegas já de nascença, não via nada, ninguém chegava, nada, cego 100%. Rapazes lindos, profissionais, trabalhadores, iam lá para o Instituto para aprender. Eram bons profissionais. Então eu não me preocupei nada em orar por eles. Eu já estava fazendo uma obra de luz, que era pregação, para eles ficarem salvos. Para mim estava completo. Desceu todo mundo, eu comecei a pregar salvação. Mensagem simples. Aí disse, agora estamos terminando, um culto de 15 minutos. Eu disse, vamos encerrar agora, vou orar para encerrar. Aí o Espírito Santo disse, vai encerrar não. Eu disse, o que há, Espírito Santo? Ele disse, ore pelos cegos. Eu disse, para quê? Para eles ficarem curados. Eu disse, mas Senhor, eles estão acostumados com a cegueira, são bons profissionais, eles são profissionais melhores do que eu, eles estão acostumados, não precisa não. Faça a sua parte. Você só vai orar. E orar, você não sabe orar? Sei, então faça a sua parte. Eu disse, gente, Deus está me falando outra coisa aqui. Como Ele falou para eu pregar para vocês, agora Ele falou para eu orar para vocês ficarem curados. Ele está mandando, eu vou fazer. Posso? Pode sim. Aí comecei, em nome de Jesus, fique curado da cegueira. Daqui a pouco uma jovem linda começou a pular no meio deles. Eu estou vendo e tal. Chamamos para frente, fizemos os testes todinhos. Para a glória de Deus, só fiz orar. E eu nem queria. Obra da luz. Se converteu um monte de gente lá nas vizinhanças, porque a obra da luz, a luz resplandeceu pela obra que eu só fiz orar. Eu não sou curandeiro, eu não posso, nenhum crente aqui, é Jesus que faz, é no seu nome, a glória dele. É só deixar o Espírito Santo te convencer de fazer a sua parte. As vossas boas obras identificam a luz, vocês foram feitos, nós fomos feitos como os luzeiros no mundo. Faça a diferença, arrisque uma oração. Tem testemunhos aí que a gente ressuscitou. Uma vez eu estava terminando um culto, nesse horário, estava terminando um culto na minha igreja, e de repente uma senhora deu um ataque, eu senti que ela morreu, todo mundo viu. Soltou uns gases da morte, virou os olhos, parou de respirar, parou. Todo mundo disse, morreu. E eu fiquei desesperado. Eu disse, Jesus, eu vou orar, eu não ressuscito ninguém, mas eu sei que tu pode. Então eu vou fazer a minha parte. Cheguei lá, irmã Ilza, volte. Em nome de Jesus, volte. Ela tomou aquele susto, se levantou. Eu disse, agora eu vou correr para o hospital. Botei ela dentro do meu carro, corri, cheguei no Hospital de Bom Sucesso, que a médica colocou os aparelhos, a pressão não se sustentava, descia direto, não se sustentava, mas direto mesmo. Ela ficou assustada, mas não me disse nada. Eu sabia que a mulher tinha morrido, eu sabia. E eu sabia tanto que 4 anos depois ela deu a mesma crise e morreu mesmo. Aí não estava na igreja não, estava em outro lugar. Obra da luz, arrisque a fazer o que você sabe, não é nada, é oração, minha gente. O poder não é seu não, nem tome para você que é perigoso. É perigoso você se achar orgulhoso porque alguém foi curado, porque alguém foi ressuscitado, porque alguém foi salvo. Para mim, tanto faz pregar para uma pessoa como para 1000, milhares. Eu posso pregar para o Maracanã lotado, ou então para uma pessoa, é a mesma coisa. Se converter todo mundo, o Espírito Santo que fez. Se não se converter ninguém, as pessoas não deixaram o Espírito Santo fazer. Mas o pastor não tem nada com isso, não. Tem pastor que sai arrasado. Bobo. Quer tomar o lugar do Espírito Santo?
Quem faz é o Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Basta fazer a boa obra da luz. Basta isso, faça a boa obra, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, tanto é andar retamente, quanto operar os milagres pela oração da fé. Jesus operar através da sua oração. Deixe Jesus fazer através da sua oração. Por isso, você vai encontrar muito, meu trabalho maior na internet é de oração. Maioria, tem algumas mensagens, mas o mais é oração, deixando Jesus curar. Eu tenho um amigo em tudo que é lugar do mundo, onde eu vejo gente que tem muitos seguidores, eu quero esse. Não sei nem quem é, não sei falar a linguagem dele. Teve um que ficou desesperado. Ei, você não fala inglês não? Eu disse, não, só português, não tem como. Pega a tradução. E aí ele desistiu, ele queria falar comigo de qualquer jeito. Lá na África, queria falar comigo de todo jeito. Eu deveria, foi relaxamento meu, eu deveria ter feito um bom inglês, né? Eu já fiz tanta coisa, estudei tanto e acabei, porque o inglês não entra. Aprendi várias línguas, menos o inglês. É o mais fácil, dizem que é o mais fácil, mas para mim é o mais difícil que tem. Talvez porque seja fácil eu não consigo aprender. Mas essas minhas postagens exatamente para que a obra da luz apareça. Orações, pregações, para a igreja voltar aos seus trilhos, para a igreja vivenciar o que Jesus quer, para a igreja cumprir o seu trabalho que o Criador destinou. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus destinou para que andássemos nelas. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Vejam as vossas boas obras. Glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Amém, igreja? Eu vou até aqui hoje. Eu vou deixar você almoçar aí à vontade. Amém?